Tudo bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à classe Bíblica Verdade. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro do Apocalipse, que fala sobre os 144 mil selados de Israel, tá? Então, esse é o nosso tema, os 144 mil selados. Nós vamos entender quem são, vamos entender se esse número é literal ou não, tá? E o que esses 144 mil tem a ver com a gente hoje, nos nossos dias, ok? Então, antes de nós entrarmos aqui na leitura da Bíblia, convido vocês a orarem comigo. Então, peço fechem os olhos de vocês, vamos falar com Deus, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, esse momento especial que o Senhor nos concede, onde podemos juntos estudar a Tua palavra. Nós não podemos estudar, meu Deus, sem termos a tua bênção, sem termos o auxílio dos anjos e também a sabedoria e o entendimento dados pelo Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor nos conceda todas essas bênçãos, nós possamos entender o capítulo 7 de Apocalipse, possamos entender esse tema que muitas vezes é mal compreendido e que tudo que for falado aqui, meu Deus, seja baseado na verdade e que nós possamos aqui chegar a um consenso de que o que foi estudado aqui realmente está correto, está de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou na tua palavra. Nós te agradecemos por essa reunião, por esse curso bíblico, pela tecnologia que permite pessoas de vários lugares se unirem nesse momento e pedimos também perdão dos nossos pecados e que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles que estão aqui dedicando tempo para estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. No último estudo, nós estudamos a profecia dos sete selos. Nós focamos principalmente no capítulo 6 do livro do Apocalipse, onde nós encontramos do primeiro até o sexto selo. E nós vimos que nós estamos exatamente no sexto selo, né? No meio do sexto selo, né? Entre os versos 13 e o 14. E esse capítulo Boa, ele vai até o verso 17, boa né? noite, Levi. Boa noite. Esse capítulo vai até o verso 17. E nós vimos que do verso 14 até o 17, que são os versos que ainda faltam se cumprir dentro do sexto selo, né? Eles já são a volta de Jesus. Eles estão descrevendo a volta de Jesus. E aí nós temos então o capítulo 7 do Apocalipse e só vamos ver o sétimo selo no capítulo 8, o primeiro verso, né? Que diz que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E nós entendemos na aula passada que significa isso, ok? É, então, por que que existe esse parênteses entre o sexto e o sétimo selo? É porque, olha aí na sua Bíblia, o capítulo 6 de Apocalipse, veja aí o verso 16, falando sobre os perdidos, né? O verso 16 diz assim, Apocalipse 6:16. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar em pé? Essa é a pergunta, né? Chegou o grande dia da ira deles. Esse deles aqui é uma referência ao pai e ao filho, tá? Meus amigos, eu peço que vocês mantenham o microfone desligado, tá? Só liguem, se quiserem perguntar ou fazer algum comentário, tá bom? Se quiserem, tem a função aí do levantar a mão também, aí eu vejo aqui e dou a palavra para vocês. Ou então pode pedir, abrindo o microfone aí, tá bom? É, então, quem é que pode suster-se? Essa é a pergunta que os ímpios vão fazer. Em outras palavras, quem é que pode ficar em pé na presença do Filho do Homem? Isso daqui é uma linguagem muito semelhante às palavras de Jesus que estão lá no livro de Lucas, Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Pronto. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, nesses versos, né, nós encontramos conselhos de Jesus para que quando ele voltar, nós possamos escapar das coisas que vão acontecer antes da sua vinda, e isso inclui, né, ali as sete pragas, né, que virão antes da sua vinda, e na sua vinda propriamente dita, nós possamos estar em pé na presença dele, de Jesus Cristo, né? Isso quer dizer que os perdidos, eles não ficarão em pé na presença de Jesus. Isso nós vemos no sexto selo, né? Eles pedem a morte e eles realmente vão morrer. Depois, eles vão contemplar Jesus por um tempo, mas depois eles morrerão, né? Eles morrerão por vários motivos, né? Muitos morrerão por consequência da sétima trombeta. Nós vamos estudar no próximo estudo. E os que sobrarem vão morrer devido à manifestação ali, o brilho da glória de Jesus, né? Então, quem é que pode suster-se na presença do Filho do Homem? Quem é que pode estar em pé na presença de Jesus? Somente os 144.000. É por isso que existe esse capítulo 7 entre o sexto e o sétimo selo, ok? Ok, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, antes de abrir-se o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar quem são os que serão salvos, ok? Capítulo 6, 17 terminou com uma pergunta: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E, como já foi dito, né, os 144.000 selados é que poderão suster-se na presença do Pai e do Filho, na sua vinda, tá? Então vamos começar aí a leitura com Apocalipse 7, verso 1, que diz: Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versos 2 e 3.
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, esses são os três primeiros versos de Apocalipse 7. E aqui nós vemos um fator importante, né, desse capítulo, que é o selamento. Então, Apocalipse 7, de 1 a 3, fala de quatro anjos segurando os quatro ventos, né? O que significam esses quatro ventos, né? Aí nós temos que entender o que significam ventos em profecia. Algum tempo atrás, eu fiz quatro shorts no meu canal, quatro vídeos curtos, em sequência, explicando o que significa ventos em profecia. Eu retirei de um sermão que eu fiz um tempo atrás, falando sobre o que virá depois da Covid-19. Esse era o título do sermão. E aí eu uso como base esse texto de Apocalipse 7, de 1 a 3, é a base do sermão. E lá eu explico mais detalhado o que são os ventos, né? Mas aqui nós vamos ver apenas um texto e já vai ser suficiente para a gente entender. O texto é esse, Jeremias 4, de 11 a 13. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Continuando. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Então, existem algumas palavras nas profecias de Daniel e Apocalipse que elas não são literais, elas têm um significado profético, simbólico, né? Por exemplo, nós vimos que animais em profecias, eles significam reinos, né? Rei e reinos, por exemplo, né? E ventos não significam ventos, eles têm outro significado. E nós temos que encontrar esse significado dentro da própria Bíblia. Então, quando a Bíblia usa a palavra ventos em alguns contextos, ela liga isso a juízos, tá? A destruição, a guerras. Então, voltando aqui. Opa. O texto diz: Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo. Aí depois é Deus falando, né? Mas um vento forte, mais veemente virá da minha parte. E na sequência ele vai dizer: Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Então, ventos em profecia, meus amigos, significa juízos, tá? Esses juízos, eles podem ser diretos ou indiretos. Ou seja, eles podem ser juízos vindos diretamente de Deus. Por exemplo, as pragas, as 10 pragas no Egito, elas foram juízos vindos diretamente de Deus, né? Ou podem ser juízos indiretos. É aquele que não é causado diretamente por Deus, mas por Satanás, mas ele tendo a permissão de Deus, é claro, né? Porque Satanás só faz o que Deus Levi, eu já permite. tive uma explicação que vento seria guerras, esses problemas que eu tinha entendido no estudo que eu ouvi, que falar que vento representava guerra. Sim, a maioria dos pregadores que a gente ouve falando sobre isso, eles falam que vento significa guerras. Mas se você falar que ventos são guerras, você está limitando.
eu entendo assim, tá? Você está limitando o significado da palavra. Juízos, ele engloba muito mais coisas do que guerras, tá? Então, é, vamos continuar aqui, aí talvez fique mais claro. Então, um exemplo de juízo indireto, a destruição de Jerusalém, no tempo do profeta Daniel, no tempo de Daniel. Quem foi que destruiu Jerusalém? Foi o exército da Babilônia. Mas a própria Bíblia diz que não foi Nabucodonosor que destruiu Jerusalém, mas foi o próprio Deus. Então Deus se utilizou do exército de Nabucodonosor para fazer isso, tá? Então, vamos voltar aqui no texto bíblico para nós vermos que o próprio texto bíblico nos mostra o sentido dessa palavra ventos em profecia, né? O significado dela. Então vamos ler aqui de novo. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então vejam, esses quatro anjos, eles recebem a ordem de Deus para segurar esses ventos, para protegerem a terra desses juízos, tá? Que envolvem guerras, tá? Isso envolve guerras, tá? Mas olha só o que diz aqui a partir do verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles, olha agora, aqueles aos quais fora dado fazer o quê? Ó, dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, eu não sei quem falou naquela hora, quem falou? Quem foi que falou naquela hora? Sobre Eu, vento. Magnólia. Ok. Então, Magnólia, olha só. Então, aqui o próprio texto fala que esses ventos, aliás, esses anjos que estão segurando os ventos, a eles foi dado fazer dano à terra e ao mar. Ora, dano à terra e ao mar não são causados apenas por guerras, tá? O anjo que sobe do nascente do sol fala para eles, ó, não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores. Somente esses ventos somente serão soltos depois que os servos de Deus forem selados na fronte, entendeu? Então, eu entendo que ventos em profecia tem um sentido mais amplo guerra, do que guerras, né? Como o próprio texto mostra aqui, ó, que nós lemos. Aqui antes Deus fala, a Bíblia fala de vento, mais um vento mais veemente virá da minha parte. E na sequência vai dizer, agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Veja, é Deus falando nos dois momentos, tá? Então, eu entendo que ventos em profecias são juízos, diretos ou indiretos, ok? E isso envolve guerras também. Ficou claro? Acho que sim, né? Vamos lá. Se não, depois traz a pergunta novamente. Continuando no verso 4 agora. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Aí, aqui no verso 4 entra o número, né? O número mágico, né? 144.000. E diz que eles são de todas as tribos de Israel. E aí, quem são os 144.000 selados, meus amigos? Existem muitas teorias, né? Por exemplo, os 144.000 se referem àqueles judeus da Palestina que vão aceitar a Jesus como Messias
vão pregar o evangelho e converter o mundo inteiro através dos próprios judeus em número de 144 mil. Essa é uma teoria. Mas para nós entendermos quem são os 144 mil, nós precisamos ver suas características, tá? Mas antes de nós vermos as características, deixa eu voltar aqui. Abra a Bíblia de você em Apocalipse 7, para nós lermos alguns versos aqui. Apocalipse 7. Nós lemos até o verso 4, né? Vamos ler o restante até o verso 8. E diz assim, a partir do verso 4, novamente, né? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, esse número 144 mil, ele é explicado pelo próprio texto. São citadas 12 tribos dos filhos de Israel, mas com uma alteração, não sei se você percebeu, porque a tribo de Levi não era contada como uma das 12 tribos de Israel, e José também não era contado como uma das 12 tribos de Israel, mas sim os seus dois filhos, né? Manassés e Efraim. Mas aqui você não encontra Efraim. Foi uma das tribos que foram retiradas. E no lugar foi colocado Levi e José. Mas dá um total de 12 tribos, onde é dito que de cada uma dessas tribos foram selados 12 mil. Então você faz a multiplicação aí, 12 vezes 12 mil, e aí dá o número de 144 mil, tá? Agora, qual o significado disso? Será que isso é literal ou é simbólico, né? Nós temos muitos motivos para acreditar que esse número é simbólico e não literal. Vários e vários motivos. Aqui durante o estudo nós vamos nós vamos vendo esses motivos. O primeiro está nesses textos aqui, nesses versos aqui que nós lemos. Ora, não existem hoje 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel não existem, né? É, primeiramente, as 10 tribos de Israel, elas foram destruídas pela Assíria no ano 700 e alguma coisa, tá? E sobrou então somente a tribo de Judá, que era formada por Judá e Benjamim, né? Então, hoje não existe mais essas 12 tribos de Israel. Então, esse aqui já é assim, já nos dá uma pista, né, de que esse número não é literal, mas sim simbólico. Tá, mas vamos entender por que 12 mil de cada tribo, né? Eu fui pesquisar na Bíblia, a Bíblia ela tem que se explicar, né? Então eu fui procurar na Bíblia, fui pesquisar 12 mil, né? Então eu abri aqui o meu aplicativo da Bíblia e pesquisei 12 mil. É, desculpa, eu pesquisei milhares de Israel, foi essa a expressão que eu pesquisei. E aí eu achei um texto interessante aqui que eu quero ler com vocês, que eu acredito que nos explica por que 12 mil de cada tribo, né? Por que Deus escolheu esse número? O texto é Números 31:5. Abra sua Bíblia aí em Números 31:5. Esse esse verso eu gostaria que alguém lesse, para eu não falar sozinho aqui. Números 31:5.
Então, pesquisando essa expressão milhares de Israel, Posso ler? eu encontrei, pode, eu Número encontrei, 31:5, não é isso? isso, pode ler. Assim, dos milhares de Israel, foram dados 1.000 de cada tribo, 12.000 a todo armado para a guerra. Isso, ok, Magnólio, obrigado. Então, meus amigos, olha só, pesquisando essa expressão milhares de Israel, eu encontrei o número 12.000. E aí eu achei que existe uma ligação entre esses 12.000 que fala ali em Apocalipse 7, com esses 12.000 que fala aqui em Números 31:5. Porque aqui é dito que aqui é dito que é dito que dos milhares de Israel foram dados 1.000 de cada tribo. Só um minuto, tem alguém abrindo o microfone aí. Muito bem. Dos milhares de Israel foram dados 1.000 de cada tribo, 12.000 ao todo. Claro, se são 1.000 de cada tribo, são 12 tribos, 1.000 vezes 12, 12.000. Mas olha só o que diz o final: 12.000 ao todo armados para a guerra. Então, o que que significa que, qual o significado de que os 144.000 são 12.000 de cada tribo? Eu acredito que tem ligação com esse texto aqui. É porque os 144.000, meus amigos, nós vamos já entender quem são, eles estão armados para a guerra. São eles que vão passar pela batalha final, que no próprio livro do Apocalipse é chamado de Armagedon, né? A última batalha. São eles que vão passar por essa última batalha e pela grande tribulação. Então, por isso, essas pessoas que são o povo de Deus, né? Eles estão armados para a guerra, né? Eles vão passar por essa batalha, essa guerra final, ok? Vamos lá, quem são os 144.000 selados? Primeira característica, são pessoas seladas com o selo de Deus, né? Isso daí nós já lemos aí em Apocalipse 7, 3 e 4, e isso daí é a coisa mais, assim, mais básica, né? Bem claro, nós entendemos isso, né? Que os 144.000 selados são as pessoas que serão seladas com o selo de Deus. Mas o que é o selo de Deus, né? O selo de Deus no Egito, meus amigos, foi o sangue, né, de um cordeiro que foi morto, e esse sangue foi passado nas ombreiras e na verga da porta. Isso por ordem de Deus, né? E isso foi feito antes que o anjo destruidor passasse pelo Egito, e o trabalho desse anjo seria matar todos os primogênitos, né? Tanto de homens quanto de animais. Então, diz assim esses versos: Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Das 10 pragas que caíram sobre o Egito, 9 não atingiram o povo de Israel. Eles não precisaram fazer nada para que a praga não os atingisse. Mas a 10ª praga foi diferente. Eles precisavam fazer algo para que a praga não atingisse eles. Então, a praga não atingiria só os egípcios, mas poderia também atingir o povo de Israel.
E isso só não aconteceria se eles seguissem exatamente a ordem de Deus, conforme foi dado, né? Então, eles deveriam celebrar a Páscoa pela primeira vez. Essa é a verdadeira Páscoa, né? Não essa que é comemorada nos nossos dias. Inclusive, a palavra Páscoa significa, em hebraico, é Pessah, que significa passar por cima, passar sobre, como Deus diz aqui, ó, passarei por cima de vós. Ou seja, quando o anjo visse o sangue ali na porta da casa das famílias israelitas, ele passaria por cima e aquele mal não atingiria aquela família, né? Então, esse foi um selo de Deus, né? Um sinal, olha só, o sangue vos será por sinal, né? E as casas que tivessem esse sangue, o anjo destruidor passaria por cima e eles não sofreriam aquela terrível praga, né? E aí nós vemos um exemplo, né? O cordeiro que foi morto, e esse cordeiro eles deveriam assar e comer. O sangue, parte do sangue dele era tomado e com esse sangue era pintado ali a porta da casa das famílias israelitas, né? Então, esse selamento aí com sangue, ele tinha um sentido de proteção, né? Isso trouxe proteção para eles. Muitos anos depois, já quando o povo de Israel já estava estabelecido na terra prometida, né, a terra de Canaã, a Bíblia fala de um outro selamento no tempo do profeta Ezequiel. Ezequiel 9, 4 a 6. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então, isso aqui foi, o contexto disso aqui foi uma mensagem enviada por Deus para os judeus um pouco antes da destruição de Jerusalém. Então, quem tivesse recebido o sinal na testa, olha só, idêntico ao do Apocalipse, né? E assim como o do Apocalipse, esse sinal também foi simbólico e não literal, né? Mas simbolizava aqueles que permaneciam fiéis a Deus, que eram obedientes aos mandamentos de Deus, né? E por isso eles não concordavam com as abominações que se cometiam no meio do povo de Deus, né? Então esses não sofreram a morte na destruição de Jerusalém. Esses foram poupados, mas o restante, infelizmente, perdeu a sua vida, ok? E aí, meus amigos, nós encontramos agora o selo de Deus no Apocalipse. E esse selo, ele chega até nós, ele tem a ver com a nossa vida. Assim como aqueles selos no Egito e aquele selo foi dado aos judeus, foi um sinal de livramento, assim também o selo do Apocalipse, né, de Apocalipse 7, é um sinal de livramento que será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, que reverenciam sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta ou da sua imagem. Então, nós vamos ainda tratar com mais calma sobre o selo de Deus mais para frente, mas
nós já adiantamos isso, né? Que esse selo é um sinal de livramento que será dado àqueles que permanecerem fiéis a Deus e que guardarem todos os mandamentos de Deus, né? E que não receberão assim o sinal ou a marca da besta, né? E nem adorarão a besta nem a sua imagem. Qual é o selo de Deus, então? Isaías 8,16 diz: liga o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, segundo esse texto, o selo de Deus é a sua lei. Olha só, ele diz: sela a lei no coração dos meus discípulos. Mas existe um mandamento especial, que é o quarto mandamento, que ele tem as três características que se encontrava em um selo nos tempos bíblicos. Qual era essa característica? Quando um rei queria ratificar um decreto, né, ele usava o seu selo, ele usava ali no dedo, né, como se fosse um anel. Então ele melava ali numa tinta, molhava numa tinta e selava aquele papel. E nesse selo ele continha três coisas. Ele tinha que ter o nome do rei, o território que o rei dominava e a sua função, né? O nome, a função dele e o seu território, o território que ele dominava, certo? O selo de Deus é a sua lei, mas em especial nós encontramos no quarto mandamento essas três características do selo, né? Dos tempos bíblicos. Vamos ver então Êxodo 20, de 8 a 11, o que diz. Vamos ver então se esse mandamento tem o nome, a função e o território em que Deus domina, ok? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui nós já encontramos o nome, né? Senhor teu Deus. Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor, novamente aqui o nome de Deus, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui nós encontramos a função e o território de dominação de Deus. Aqui diz que em 6 dias fez o Senhor. Se Deus fez os céus, a terra, o mar, ele criou, né? Portanto, ele é criador. Essa é a função de Deus, o criador. E qual é o território de Deus? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, tudo que foi criado aqui na terra pertence a Deus. Esse é o território em que Deus domina, né? Então, continuando, né, terminando, diz: e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, nós encontramos de forma especial no quarto mandamento, meus amigos, o selo de Deus, tá? Nós encontramos o seu nome, a sua função e o seu território. Olha só o que Jesus disse quando esteve aqui na terra. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim, não vim abrogar, essa palavra é difícil, significa anular. Não vim anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido.
Interessante que muitas igrejas evangélicas dizem que a lei de Deus não é válida mais nos nossos dias, né? Que ela foi abolida na cruz quando Jesus morreu. Mas o próprio Jesus disse que ele não veio para destruir a lei nem os profetas. Essa expressão lei e profetas, ela significa, era como o povo de Israel, né, chamava todo o Antigo Testamento. Então, Jesus não veio anular o Antigo Testamento. Inclusive, algumas religiões, algumas igrejas evangélicas, cristãs evangélicas, elas, para anular a lei de Deus, elas rejeitam, olha o absurdo, elas rejeitam todo o Antigo Testamento. E isso é um grande absurdo. Você rejeitar todo o Antigo Testamento, dizer que ele não tem mais validade. Interessante que muitas dessas igrejas não rejeitam a parte que fala sobre os dízimos, né? Que os principais textos estão no Antigo Testamento. Mas, vamos lá. Então, o próprio Jesus disse que ele não veio anular nem a lei, nem os profetas. E depois ele diz que é, nada vai passar da lei sem que tudo seja cumprido. Então, o próprio Jesus testemunhou da eternidade da sua lei. E existe esse texto em Ezequiel 20:20 que confirma que o sábado é um sinal de Deus, ou um selo de Deus, que identifica o seu povo. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui é o próprio Deus falando: olha, santifique os meus sábados. E isso vai servir de sinal entre mim e você, para que você saiba que eu sou o vosso Deus. Não sou eu quem está falando, é o próprio Senhor. Então, ele chama o sábado de sinal. Lá em Êxodo 31, também Deus chama o sábado de um sinal entre ele e o seu povo. Sendo assim, meus amigos, o que seria a marca da besta que faz oposição ao selo de Deus? Porque o livro do Apocalipse diz que ou as pessoas receberão o selo de Deus ou a marca da besta. Se o selo de Deus está na sua lei, e em especial trata do quarto mandamento, que fala da santificação do sábado, a marca da besta ela tem que ser uma contrafação de Satanás, ela tem que ser algo parecido, mas diferente, né? Claro, é algo, uma imitação, mas que leva as pessoas ao engano, ao erro, né? Então seria um falso sábado. E aí eu pergunto para vocês, qual é o dia que comumente é aceito pela grande maioria, se não praticamente 100% das igrejas cristãs evangélicas nos nossos dias, como o dia a ser santificado? Me digam aí. Todas as igrejas cristãs guardam sábado? Qual é o dia aceito pelas igrejas? Tem alguém O aí? domingo, o domingo. Ah, ok. Obrigado, irmão Raul. Pensava que ninguém ia responder. O domingo, meus amigos. Esse é o dia que é aceito pela grande maioria das igrejas cristãs e evangélicas. Então, o domingo ele faz oposição ao sábado, portanto, a marca da besta será ainda, né? Ainda não foi colocada, mas será a imposição da guarda do domingo. Isso nós já falamos em aulas passadas, né? Então, meus amigos, para que fique bem claro, o selo de Deus está em toda a sua lei, mas ele será demonstrado mais claramente diante do mundo e do universo pela santificação do sábado. Porque dos 10 mandamentos, os 9, fora o quarto, são aceitos
sem nenhum problema. As demais, a grande maioria das igrejas entende que ter outros deuses diante de Deus é pecado, que adorar imagens é pecado, com exceção da Igreja Católica. Tomar o nome de Deus em vão é pecado, desonrar pai e mãe, matar, adulterar, enfim, cobiçar. Ninguém tem problema de aceitar esses mandamentos, mas existe um grande problema em aceitar o quarto. Mas o quarto mandamento de Deus, meus amigos, ele revela a autoridade de Deus sobre nós, seres humanos, enquanto o domingo, que foi uma instituição do papado, né, do chifre pequeno, né, da Igreja Católica, ele ele revela não a autoridade de Deus, mas a autoridade do papado, né? E então, no final, quando as pessoas tiverem que escolher entre serem fiéis a todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto, ou rejeitarem os mandamentos de Deus e aceitarem o falso sábado instituído pela besta, né, pelo chifre pequeno, pelo papado, então cada um estará definindo ali o seu futuro eterno e definindo se vai receber o selo de Deus ou marca da besta. Ok, meus amigos? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Existe uma tese doutoral do Dr. Samuel Bacchiocchi, que foi defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, uma universidade dentro do Vaticano, né? E ela foi publicada na mesma entidade no ano de 1977. E essa foi a tese de doutorado defendido por ele, né? Nessa universidade católica. E nela ele mostra, ele ele fez uma investigação mostrando que nos primeiros anos da Igreja Cristã o sábado foi guardado, né? Sendo alterado depois por meio da Igreja Romana, né? E aí esse esse senhor Samuel Baquior, que hoje ele já é falecido, ele foi aprovado, a sua tese foi aceita e então a, a a própria Universidade Católica concordou com a sua tese de que realmente foram eles que mudaram do sábado para o domingo. E isso o próprio catecismo mostra, né? Que foi pela autoridade da Igreja Católica que foi alterado o dia a ser guardado do sábado para o domingo. Existe uma carta apostólica também chamada Dies Domini, que foi feita pelo Papa João Paulo II, foi publicada em 1998, onde ele tenta estabelecer uma base para a observância do domingo como dia sagrado, né? Vocês sabem que essas cartas apostólicas elas são consideradas com grande importância, né? Então, essa aqui ela trata então da santificação do domingo. Você vê claramente quem que está por trás, né, dessa questão, quem está por trás não, por trás é o inimigo de Deus, né? Mas quem está à frente, quem toma a frente dessa mudança, né, do que está escrito na palavra de Deus e daquilo que a grande maioria das igrejas aceita hoje. Agora, olha só o que diz Tiago 2, de 10 a 12. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O que está falando esses versos aqui, meus amigos? Qualquer pessoa que guardar toda a lei de Deus, mas que tropeçar em um só ponto, ou seja, em um só mandamento, ela tornou-se culpada de todos. Ela quebrou a lei de Deus, ok? Ela desobedeceu a Deus, pecou, né? O pecado é o que? A transgressão da lei. Então, vamos dizer que uma pessoa ali nos últimos dias, antes de Jesus voltar, ela decide guardar o sábado, mas ela não, não basta ela decidir guardar somente o sábado e esquecer de qualquer outro dos 10 mandamentos. Como o próprio texto diz aqui, se uma pessoa não adultera, mas mata, ela se tornou culpada de todos. Ela se tornou transgressora da lei. Entendeu? Então, receberá o selo de Deus todo aquele que guardar todos os mandamentos da lei de Deus. Isso inclui o quarto mandamento, que fala da santificação do sábado. Ok? Para você entender mais claramente, eu falei que o selo de Deus é dado na testa, porque aqui fica o lóbulo frontal, né? Mais especificamente o córtex pré-frontal. Eu estava até vendo uns vídeos para compartilhar com vocês, acabei esquecendo, vou mandar depois para vocês verem, né? O córtex pré-frontal é responsável por nossas tomadas de decisão, por nossa racionalidade, ok? Nós somos diferentes dos animais. Claro, Deus nos criou diferente dos animais, diferente do que falam aí, nós somos animais racionais. Nada disso, nós não somos animais, nós somos seres humanos. Animal é animal. Mas o que nos diferencia dos animais é exatamente o córtex pré-frontal. É o que nos faz ser seres humanos. E é aqui que está a parte do cérebro de onde procedem as nossas decisões, né? Então, todo aquele que tiver a lei de Deus gravada na sua mente, né, na sua testa, no seu córtex pré-frontal, ou seja, a pessoa vai ser, ela vai ser tão fiel a Deus como se a sua lei estivesse impressa na sua mente, né, na sua testa, no seu córtex pré-frontal, que nada vai desviar ela dessa lei. Então, são essas as pessoas que receberão o selo de Deus. Você encontra isso em dois textos, no Antigo e no Novo Testamento, falando da nova aliança. Ali Deus promete imprimir a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Ali está falando do selamento. É um outro texto para o selamento. Ok, meus amigos? Então, a lei de Deus é como se fosse uma corrente de 10 elos. Se um elo desse for quebrado, toda a corrente se perde, né? A corrente se quebrou. Então, a lei de Deus é assim. Ela é formada por 10 elos ou por 10 mandamentos, onde se você quebra um, então você quebrou toda ela, né? Toda a lei de Deus. Outra característica dos 144 mil selados, eles passarão pela grande tribulação. Vamos ler esses versos aí. Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, outra característica, uma segunda, né, dos 144 mil, é que eles vão passar pela grande tribulação. E aqui nesse texto tem uma coisa interessante, né? É, não, não está aqui nesse texto.
Mais para frente nós vamos ver. Veja, João vê uma grande multidão. Deixa eu ver aqui qual é o verso que ele fala. Acho que é o verso anterior. Esteja com a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse 7. Veja o verso 9 aí de Apocalipse 7. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então veja, no verso 4, João disse que ele ouviu o número dos que foram selados. E ele ouviu que esse número era de 144 mil. Já no verso 9, ele diz que viu, e ele viu não 144 mil pessoas, mas uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, essa aqui é uma outra prova, né, de que os 144 mil não são, esse número não é literal, mas sim simbólico, né? Porque primeiramente, João disse que ele ouviu esse número, mas depois, quando ele vê, na continuação da visão, ele vê uma grande multidão, que ele disse que não se podia enumerar. E alguns separam esses dois grupos, né, os 144 mil dessa grande multidão. Mas eu creio, e outros pregadores também, que esses grupos são os mesmos. É o mesmo grupo, aliás, né? Essa grande multidão que João viu são os 144 mil selados, tá? Então, continuando aqui, essa segunda característica diz que eles vão passar por uma grande tribulação e vão lavar as suas vestes e branquear no sangue do Cordeiro. Essa grande tribulação, ela já tinha sido profetizada pelo profeta Daniel, e nós vimos isso lá em Daniel 12, né, no estudo de Daniel 12. E diz assim, o verso 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, aqui Daniel, ele profetiza, ele fala de um tempo de angústia, qual nunca houve na história da humanidade, né? Esse tempo de angústia é a mesma grande tribulação que João vê ali em Apocalipse 7, né? E quem é que vai passar por essa grande tribulação, por esse tempo de angústia que nunca houve? Todos aqueles que estiverem vivos antes de Jesus voltar. Então, esses são os 144 mil selados, meus amigos. Todos aqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Todos aqueles que estarão vivos quando a porta da graça se fechar, e eles vão passar ali pela grande tribulação que virá depois do fechamento da porta da graça. Ok? Então, são esses que vão passar por essa grande tribulação, por essa grande angústia, né, que a Bíblia chama também de angústia de Jacó. Então, esse tempo da grande tribulação vai ser também um tempo de tribulação para os ímpios, mas vai ser uma tribulação diferente, porque os ímpios estarão sofrendo por consequência das 7 pragas que estarão sendo derramadas, tá? E Satanás e os seus anjos estarão agindo sem nenhuma restrição, porque os 4 ventos já terão sido soltos pelos 4 anjos. Então, Satanás e seus anjos trarão destruição à terra, né? E está dentro do significado de ventos, né? Em profecia, né? Então, eles trarão juízos, né? De forma indireta, né? Não vindo diretamente de Deus, mas Deus vai retirar a sua proteção e os ímpios então estarão ali nas mãos de Satanás, e Satanás vai fazer coisas terríveis. Se nós estamos vendo coisas terríveis hoje, meus amigos,
Imagina nesse tempo vão acontecer mortes ali de várias formas, de formas terríveis mesmo. E enquanto isso, as sete pragas estarão sendo derramadas, mas para os salvos, essa tribulação vai ser diferente por outros motivos, né? Eles não estarão sofrendo com essas coisas. Mas o que então, o que trará essa angústia para eles, né? Essa tribulação? Algumas coisas, né? Primeiro que eles estarão fugindo da morte, né? Eles estarão fugindo, eles vão o povo de Deus terá que se isolar em lugares desertos, né? Em lugares ermos, né? Solitários, enfim, para não serem mortos. Outra coisa que vai trazer também angústia ao povo de Deus é o fato deles não terem certeza da sua salvação nesse tempo. Nesse tempo, Jesus não estará intercedendo por eles no santuário celestial, mas o povo de Deus não vai saber. Eles não saberão que a porta da graça já se fechou. Aliás, teremos um sinal que será o derramamento das sete pragas, né? Mas talvez eles estarão tão, por estarem isolados, eles nem vão saber que as sete pragas estão sendo derramadas. Mas esse será um tempo em que o povo de Deus vai se humilhar e clamar ali a misericórdia de Deus, pelo temor de ter algum pecado entre eles e Deus que impeça eles de receberem a salvação, né? Então, esse é outro motivo que vai trazer angústia a eles. Também o bem-estar dos seus queridos, né, dos seus familiares. Muitos talvez estarão separados e não saberão do que está acontecendo com o outro. Deus vai retirar, na sua misericórdia, Ele vai poupar crianças, né, pequeninos, né, idosos. E claro, isso vai trazer sofrimento também ao povo de Deus. Eles vão chorar e enterrar os seus queridos, né, nesse tempo. Enfim, esses são alguns motivos que trarão essa tribulação ao povo de Deus, né, esse tempo de angústia de Jacó. Outra característica que nós encontramos também no verso 14 é que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que isso significa? Né? O verso diz: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, meus amigos, o que que significa? 1 João 7 nos ajuda a entender, olha só. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, esse é o significado de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Significa ser purificado de todo pecado, ou seja, ter todos os seus pecados perdoados diante de Deus, não ter um único pecado que não tenha sido confessado e para o qual não se tenha recebido perdão, né? E esse perdão, né, essa purificação dos pecados, ela vem mediante a fé no Senhor Jesus. É você confiar nos méritos de Jesus para o perdão dos seus pecados, porque você sabe que só pode ser perdoado pelo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então, isso significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, concluindo nosso estudo, meus amigos, os 144.000 é o número literal ou simbólico? Baseado naquilo que nós vemos aqui, eu creio que seja um número simbólico e não um número literal. O número 144.000 representa a totalidade do povo de Deus. Por que a totalidade? Porque hoje, o que que nós temos na Terra hoje? Nós temos duas igrejas separadas. Nós temos a igreja visível de Deus, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus,
E nós temos a igreja invisível de Deus, aqueles que fazem parte do povo de Deus, mas que ainda estão nas falsas igrejas. Mas quando Jesus voltar, essas duas igrejas se unirão e serão só uma, como diz lá em João capítulo 10, onde Jesus disse que nesse tempo haverá um só rebanho e um só pastor, né? Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e virão, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, os 144.000 representam a totalidade do povo de Deus, quando já tiver acontecido a união da igreja visível de Deus com a igreja invisível de Deus. Ok, meus amigos? O número 144.000 tem significado simbólico, composto como é de 12 vezes 12 vezes 1.000. 12 é o número das tribos de Israel e dos apóstolos do Cordeiro. A Santa Cidade tem dimensões de 12. 12.000 estádios de largura e 144 côvados de altura. Seus muros com 12 portas e 12 fundamentos. Então, o número 12 é um número que representa o reino de Deus, né? O povo de Deus. 144.000 versus grande multidão. Nos versos 4 a 8, João ouviu, possivelmente não entendeu o que ouviu, e a partir do verso 9 ele viu e passou a entender que aquilo que ele tinha ouvido, ou seja, 144.000, representava a grande multidão, que ninguém podia enumerar, que são os salvos da última geração de crentes. Então, meus amigos, esses são os 144.000. Essa grande multidão será formada pelos salvos da última geração de crentes, ou seja, aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Antes de abrir-se o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar quem são os que serão salvos, como nós vimos, né? E agora nós já sabemos quem serão os salvos. E os salvos, então, meus amigos, viverão com Deus por toda a eternidade. Primeiramente, nós vamos passar férias lá no céu, férias de 1.000 anos. E depois nós vamos viver toda a eternidade aqui na terra. Não mais essa terra de pecado, cheia de miséria, de morte, de sofrimento, de dor, de doenças, mas sim uma terra transformada, sem pecado e sem as coisas ruins que o pecado trouxe a essa terra, né? Então, nós temos, então, diante disso, uma escolha a fazer, meus amigos. Qual o caminho que nós queremos tomar? Jesus disse que o caminho que leva para Jesus, que nos leva à vida eterna, é um caminho difícil. A sua porta é estreita, o caminho é apertado. Mas o caminho que conduz à perdição é largo, a porta é grande, né? Ou seja, Jesus está dizendo que é muito mais fácil você se perder do que você salvar. A Bíblia não esconde isso, né? Você vê isso claramente nessa parábola. Então, o que que Jesus está querendo nos dizer? Que nós precisamos nos esforçar. Você quer ser salvo realmente? Então você precisa se esforçar. Você precisa entrar pela porta estreita e andar nesse caminho que é apertado. O caminho é difícil, mas no final ele vai levar à vida eterna. Mas se você quiser ir pelo caminho mais fácil, pode ir, mas saiba que no final vai dar na morte eterna, na perdição eterna. Então, meus amigos, a escolha mais sábia é nós escolhermos Jesus, termos Jesus na nossa vida, aceitarmos os méritos de Jesus para perdão e a justificação dos nossos pecados, né? É receber as vestes da justiça de Cristo no lugar das nossas injustiças, né? Então, esse é o estudo de hoje, meus amigos, e como vocês estão vendo aqui nessa imagem final, o tempo é curto, né? A ampulheta está ali com os seus últimos grãozinhos de areia, e em breve essas coisas que nós vimos vão acontecer. E nós que estamos vivos hoje, nós temos grande chance de fazer parte dos 144.000
se nós formos encontrados fiéis a Deus nesse tempo. Mas nós só seremos fiéis a Deus se desde agora, meus amigos, nós estivermos nos preparando, se nós estivermos buscando a Jesus de todo o nosso coração, estivermos nos firmando na palavra de Deus, aumentando a nossa fé em Jesus para que nos momentos de dificuldade, de provação que nós vamos sofrer, que serão as maiores provações que o ser humano já sofreu, nós tenhamos fé suficiente para permanecermos fiéis a Deus. Ok? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa nesse momento, né, tão crucial da história da Terra, a fazermos as escolhas corretas, que nós possamos nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a oração final agora, e aí na sequência eu vou abrir para que vocês façam suas perguntas, tá bom? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo que fizemos aqui da tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que compreendemos aqui dentro desse capítulo de Apocalipse, mais um capítulo estudado para a honra e glória do Senhor, para o nosso crescimento espiritual também. E que essa mensagem, meu Deus, fique gravada em nossa mente, em nosso coração. Também pedimos que o Senhor grave a tua lei, Pai. Imprima em nossa mente, em nosso coração, e nos ajude a sermos obedientes a todos os teus mandamentos, para que nós possamos receber o selo do Senhor e estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, e possamos estar em pé na presença do Filho do Homem quando ele voltar. Abençoe cada um dos amigos que estão aqui, aqueles que assistirão essa aula depois, em algum momento. Que o Senhor abençoe e ajude cada um de nós a tomarmos as decisões corretas na nossa vida, decisões que nos aproximem do Senhor, decisões que sejam para fazer a tua vontade, Pai, e não a nossa. E muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, e na maioria das vezes a nossa vontade é diferente da tua. Então, que possamos tomarmos decisões firmes de fazer somente a tua vontade, fazer somente aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor requer de nós. E nos ajuda, Pai. O Senhor sabe que não é fácil, a luta é grande, nós precisamos do auxílio dos anjos, especialmente do teu Santo Espírito, que ele venha habitar em cada um de nós e venha nos dar poder para viver e para pregarmos o teu Evangelho. No nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos encerrar aqui a gravação. E aí vocês vão ter oportunidade para fazer alguma pergunta. Levi, eu tinha umas perguntinhas para fazer, mas eu não vou fazer agora.